Bem-vindo ao programa História para Dormir. Aqui, fazemos uma jornada pelo tempo para que você possa adormecer facilmente e proveitosamente. Não se esqueça de se inscrever e dar um like imediatamente. Ao final da palestra, você estará dormindo profundamente. Feche os olhos. A história já está começando. Hoje, vamos mergulhar na história dos mongóis, a flecha que unificou as estepes. Imagine uma paisagem interminável, onde o céu encontra a terra em um horizonte tão distante que parece irreal. O vento sopra constantemente, curvando a grama alta que se estende até onde os olhos podem ver. Este é o mundo das estepes, um lugar onde o clima é implacável, alternando entre invernos brutais e verões escaldantes. É difícil acreditar que deste ambiente hostil surgiu um dos maiores impérios que o mundo já conheceu. Antes de se tornarem um império unificado, os mongóis eram apenas um conjunto de tribos nômades dispersas, sempre em movimento, seguindo seus rebanhos e lutando entre si por recursos escassos. Eles viviam em tendas circulares chamadas gers ou yurts, que podiam ser desmontadas e transportadas facilmente quando era hora de se mudar. Seus cavalos não eram apenas meios de transporte, mas companheiros indispensáveis, fontes de alimento e símbolos de status. A vida nas estepes era dura e imprevisível. As tribos mongóis desenvolveram uma resiliência notável e habilidades de sobrevivência extraordinárias. Desde muito jovens, as crianças aprendiam a montar, caçar e lutar. Os homens eram guerreiros formidáveis, capazes de cavalgar por dias sem descanso e atirar flechas com precisão impressionante mesmo a galope. As mulheres eram igualmente fortes, administrando os acampamentos e também aprendendo a lutar quando necessário. Em meio a este cenário de tribos fragmentadas e conflitos constantes, nasceu um menino que mudaria não apenas o destino dos mongóis, mas o curso da história mundial. Seu nome original era Temujin, mas o mundo conheceria como Genghis Khan. Temujin nasceu por volta de 1162, filho de um líder tribal chamado Yezugei. Quando tinha apenas 9 anos, seu pai foi envenenado por inimigos, e sua família foi abandonada pela tribo, considerada fraca demais para merecer proteção. Temujin, sua mãe Oelum e seus irmãos foram forçados a sobreviver por conta própria nas estepes implacáveis, alimentando-se de raízes, roedores e qualquer coisa que pudessem encontrar. Esta experiência brutal forjou no jovem Temujin uma determinação férrea e um entendimento profundo da necessidade de alianças confiáveis. Ainda adolescente, ele começou a construir sua própria rede de apoiadores, baseada não no nascimento ou na tradição, mas na lealdade e na competência. Esta abordagem revolucionária seria a base do futuro Império Mongol. O caminho de Temujin para se tornar Genghis Khan foi marcado por traições, batalhas ferozes e alianças estratégicas. Ele sobreviveu a ser capturado por tribos rivais, a morte de seu primeiro aliado importante e a tentativas de assassinato. Cada desafio parecia apenas fortalecê-lo, refinando sua visão e estratégia. Em 1206, após décadas de lutas, Temujin conseguiu o que parecia impossível: unificar todas as tribos mongóis sob sua liderança. Em um grande conselho tribal chamado Kurultai, ele foi proclamado Genghis Khan, ou governante universal. Este momento marcou o nascimento oficial do Império Mongol. O que tornou Genghis Khan tão excepcional não foi apenas sua habilidade como guerreiro, mas sua visão revolucionária e capacidade administrativa. Ele implementou uma série de reformas que transformaram os mongóis de tribos dispersas em uma máquina militar e administrativa altamente eficiente. Primeiro, ele reorganizou o exército. Em vez da estrutura tribal tradicional, Genghis Khan criou unidades baseadas no sistema decimal: esquadrões de 10, Arban, companhias de 100, Jagun, batalhões de 1000, Mingan, e divisões de 10.000, Tumen. Os líderes eram escolhidos por mérito, não por nascimento, uma ideia revolucionária para a época. O exército mongol tornou-se uma força formidável, combinando a mobilidade tradicional dos guerreiros nômades com disciplina e estratégias sofisticadas. Cada soldado tinha vários cavalos, permitindo-lhes cobrir distâncias impressionantes rapidamente. Eles desenvolveram técnicas avançadas de cerco e utilizavam a guerra psicológica para intimidar inimigos antes mesmo da batalha começar. Além das reformas militares, Genghis Khan estabeleceu um sistema legal unificado conhecido como Yasa. Este código de leis estabelecia regras claras para o comportamento e punia severamente o roubo, o adultério e a traição. A lei aplicava-se a todos, independentemente do status, outro conceito revolucionário. Talvez mais surpreendente ainda foi a política de tolerância religiosa de Genghis Khan. Embora os mongóis praticassem uma forma de xamanismo, Genghis Khan respeitava todas as religiões e isentava líderes religiosos de impostos.
Esta política permitiu que o Império Mongol governasse efetivamente populações diversas e facilitou o comércio e a comunicação em vastas áreas. Com a unificação dos mongóis concluída, Genghis Khan voltou sua atenção para além das estepes. O império vizinho da dinastia Jin, na China setentrional, tornou-se seu primeiro grande alvo. Os Jin tinham humilhado os mongóis no passado, e agora Genghis Khan buscava vingança. A campanha contra os Jin começou em 1211 e demonstrou a superioridade tática dos mongóis. Embora numericamente inferiores e enfrentando uma civilização tecnologicamente avançada, os mongóis conseguiram derrotar os grandes exércitos Jin através de mobilidade, estratégia e adaptabilidade. Eles aprenderam rapidamente a usar armas de cerco e aproveitaram tensões internas no Império Jin. Após conquistar a China setentrional, Genghis Khan voltou-se para o oeste, para o Império Khovarasmiano na Ásia Central. O que poderia ter sido uma relação comercial pacífica transformou-se em um dos episódios mais devastadores da história quando o governante de Khovaras executou enviados mongóis. Genghis Khan respondeu com uma campanha implacável que destruiu completamente o Império Khovarasmiano e transformou cidades prósperas em ruínas. Esta campanha ocidental continuou, levando os mongóis até o Cáucaso e as estepes russas. Quando Genghis Khan morreu em 1227, o Império Mongol estendia-se do Mar Amarelo ao Mar Cáspio, o maior império contíguo da história até aquele momento. Mas a história dos mongóis não terminou com a morte de Genghis Khan. Seus sucessores, particularmente seus filhos Ogedei, Chagatai e Tolui, e seu neto Batu Khan, continuaram a expansão. Sob Ogedei, que se tornou o segundo grande Khan, os mongóis completaram a conquista da China setentrional e iniciaram campanhas contra a Coreia, a Europa Oriental e o Oriente Médio. A invasão da Europa Oriental foi particularmente dramática. Sob o comando de Batu Khan e do brilhante estrategista Subutai, os mongóis derrotaram exércitos poloneses, húngaros e alemães em rápida sucessão. Cidades como Kiev foram arrasadas, e parecia que toda a Europa estava ao alcance. No entanto, a morte de Ogedei em 1241 obrigou Batu a retornar para participar da eleição de um novo grande Khan, salvando a Europa Ocidental da invasão mongol. O neto mais famoso de Genghis Khan, Kublai Khan, completou a conquista da China e estabeleceu a dinastia Yuan em 1271. Sob seu governo, o Império Mongol atingiu sua maior extensão, abrangendo a maior parte da Eurásia, do Pacífico ao Mediterrâneo, e da Sibéria ao Oceano Índico. O impacto do Império Mongol foi profundo e duradouro. Apesar da destruição causada por suas conquistas, os mongóis também criaram um período de relativa paz e estabilidade conhecido como Pax Mongolica. As rotas comerciais floresceram sob proteção mongol, permitindo o intercâmbio sem precedentes de bens, ideias e tecnologias entre Oriente e Ocidente. Os mongóis também facilitaram a transferência de conhecimento científico e tecnológico. Tecnologias chinesas como a imprensa, a pólvora e a bússola chegaram ao Ocidente em parte graças às conexões estabelecidas pelo Império Mongol. Da mesma forma, conhecimentos médicos e astronômicos do mundo islâmico espalharam-se para leste e oeste. Culturalmente, os mongóis adotaram e adaptaram elementos das civilizações que conquistaram. Kublai Khan, por exemplo, governou a China como um imperador chinês, patronizando as artes e a literatura. Em outras partes do império, os mongóis assimilaram aspectos do Islã, do budismo e do cristianismo. No entanto, o tamanho imenso do império e as diferenças culturais entre suas regiões eventualmente levaram à fragmentação. Após a morte de Kublai Khan em 1294, o império dividiu-se em 4 kanatos principais: o Kanato da China, dinastia Yuan, o Kanato de Chagatai na Ásia Central, o Ilkhanato no Oriente Médio e a Horda Dourada nas estepes russas. Cada um desses kanatos seguiu seu próprio caminho. A dinastia Yuan foi derrubada pela nativa dinastia Ming em 1368. O Ilkhanato fragmentou-se após a morte de seu último grande governante, Abu Said, em 1335. O Kanato de Chagatai dividiu-se em seções oriental e ocidental, com a parte ocidental eventualmente sendo conquistada por Timur, Tamerlão, que tentou reviver o Império Mongol no final do século XIV. A Horda Dourada provou ser a mais duradoura, dominando a Rússia e as estepes eurasianas por cerca de 250 anos. Sua influência na Rússia foi profunda, afetando o desenvolvimento político, militar e cultural do país. O sistema russo de correios, Yan, por exemplo, derivou diretamente do sistema mongol. Um dos descendentes mais notáveis de Genghis Khan foi Babur, que fundou o Império Mogol na Índia no início do século XVI.
Embora culturalmente mais próximo da Pérsia Islâmica do que das estepes mongóis, Babur ainda se orgulhava de sua linhagem e usou táticas militares inspiradas em seus antepassados. Mesmo após o desaparecimento político do Império Mongol, seu legado permaneceu. Estudos genéticos modernos sugerem que cerca de 0,5% da população mundial masculina carrega o mesmo haplogrupo Y cromossômico que a família de Genghis Khan, indicando uma disseminação extraordinária de seus genes através da Eurásia. Nas estepes da Mongólia moderna, o legado de Genghis Khan é celebrado como o pai fundador da nação. Sua imagem aparece na moeda, e uma enorme estátua equestre dele domina a paisagem fora da capital, Ulaanbaatar. Após décadas de supressão durante o período comunista, a cultura tradicional mongol experimentou um renascimento, com festivais como Naadam celebrando as antigas habilidades de cavalgar, tiro com arco e luta. A história dos mongóis é um estudo fascinante de como um povo adaptado a um dos ambientes mais difíceis da Terra pôde, sob liderança visionária, criar o maior império contíguo da história. Demonstra como inovações organizacionais e abertura a novas ideias podem transformar uma sociedade e deixar uma marca indelével no mundo. A ascensão e queda do Império Mongol também ilustra a natureza transitória do poder. Mesmo o império mais poderoso eventualmente sucumbe a forças internas e externas. No entanto, seu impacto cultural, político e genético continua a ressoar séculos depois. Mas nem tudo sobre os mongóis é bem compreendido ou apreciado. Muito do que sabemos sobre eles vem de fontes escritas por seus inimigos ou povos conquistados, que naturalmente enfatizaram sua brutalidade e destruição. Relatos contemporâneos frequentemente descreviam os mongóis como demônios ou punição divina, e esta imagem de bárbaros selvagens persistiu por séculos. Pesquisas modernas têm proporcionado uma visão mais equilibrada. Sim, as conquistas mongóis foram muitas vezes brutais, com cidades inteiras arrasadas se resistissem. No entanto, cidades que se rendiam pacificamente eram geralmente poupadas e integradas ao império com relativa autonomia. Os mongóis também demonstraram uma notável capacidade administrativa, criando sistemas eficientes de comunicação, transporte e governança que frequentemente melhoraram as condições nas áreas conquistadas. A rapidez e extensão das conquistas mongóis inspiraram medo e admiração. Como um povo nômade das estepes remotas da Ásia Central pôde derrotar impérios estabelecidos com populações muito maiores e tecnologias aparentemente superiores? A resposta está numa combinação única de fatores. Primeiro, a mobilidade mongol era incomparável. Seus exércitos podiam se mover a velocidades de até 100 km por dia, muito além da capacidade de qualquer força contemporânea. Esta mobilidade permitia-lhes aparecer inesperadamente, cercar forças inimigas e desaparecer antes que pudessem ser contra-atacados efetivamente. Segundo, os mongóis eram mestres em adaptação e aprendizado. Quando encontravam tecnologias ou táticas novas, rapidamente as incorporavam e muitas vezes as melhoravam. Inicialmente inexperientes em guerra de cerco, logo se tornaram especialistas, utilizando engenheiros chineses e persas para construir máquinas de cerco avançadas. Terceiro, seu sistema meritocrático permitia que os mais talentosos ascendessem a posições de liderança, independentemente de sua origem tribal ou familiar. Este contraste marcante com os sistemas mais rígidos e hierárquicos de seus inimigos dava aos mongóis uma vantagem significativa em inovação e flexibilidade tática. Finalmente, os mongóis entendiam profundamente a psicologia da guerra. Utilizavam amplamente táticas de terror, espalhando deliberadamente histórias de massacres para incentivar a rendição sem luta. Ao mesmo tempo, ofereciam termos generosos àqueles que se rendiam pacificamente, criando um forte incentivo para evitar resistência. A vida cotidiana no Império Mongol variava enormemente dependendo da região e da época. Nas estepes centrais, muitos mongóis continuaram seu modo de vida tradicional nômade, movendo-se sazonalmente com seus rebanhos. Mas as elites mongóis nas áreas conquistadas frequentemente adotavam aspectos das culturas locais, especialmente nas regiões mais urbanizadas da China e da Pérsia. As mulheres no Império Mongol gozavam de um status e liberdade incomuns para a época. Na sociedade mongol tradicional, as mulheres gerenciavam os acampamentos e propriedades enquanto os homens estavam frequentemente ausentes em caçadas ou guerras. Este papel essencial traduzia-se em direitos significativos, incluindo a capacidade de possuir propriedade, iniciar divórcios e participar em decisões políticas. Várias mulheres exerceram poder considerável como regentes ou conselheiras, com Toregene Khatun governando efetivamente o império por 5 anos após a morte de seu marido Ogedei. A religião no Império Mongol era extraordinariamente diversa.
Os próprios mongóis praticavam uma forma de xamanismo centrada no deus celestial Tengri e na deusa terrena Etugen. Respeitavam forças naturais e acreditavam que seus sucessos militares indicavam o favor divino. No entanto, muitos mongóis eventualmente converteram-se a religiões das áreas que conquistaram, particularmente o budismo e o islã. A administração do vasto império dependia de um sistema de comunicação surpreendentemente eficiente. Os mongóis mantinham um sistema de estações de posta, yan, ao longo das principais rotas, onde mensageiros podiam trocar cavalos e descansar. Este sistema permitia que mensagens viajassem rapidamente através do império, com registros sugerindo que informações podiam ir da Mongólia à Pérsia em apenas 2 semanas, uma velocidade notável para a época. O comércio floresceu sob o domínio mongol. Mercadores recebiam proteção especial, e a Pax Mongolica tornou as viagens mais seguras do que haviam sido por séculos. A famosa viagem de Marco Polo através da Ásia só foi possível devido à estabilidade proporcionada pelo Império Mongol. As rotas comerciais transportavam não apenas bens de luxo como seda e especiarias, mas também ideias, tecnologias e até doenças, com consequências profundas. De fato, um efeito colateral das redes comerciais mongóis foi a propagação da peste negra, que devastou a Eurásia no século XIV. Acredita-se que a doença tenha se espalhado ao longo das rotas comerciais protegidas pelos mongóis, eventualmente matando até metade da população europeia. O legado da conquista mongol é complexo e frequentemente contraditório. Cidades como Bagdá e Kiev nunca se recuperaram completamente da destruição que sofreram. Estimativas sugerem que as guerras mongóis podem ter causado dezenas de milhões de mortes, uma porcentagem significativa da população mundial da época. Por outro lado, o Império criou oportunidades sem precedentes para intercâmbio cultural e intelectual. A corte de Kublai Khan acolhia estudiosos de todo o mundo conhecido. O Ilkhanato na Pérsia experimentou um renascimento cultural significativo sob governantes como Ghazan Khan, que patrocinou o desenvolvimento de novas formas de arte, arquitetura e literatura persa. Os mongóis também deixaram marcas duradouras na linguagem e nos costumes. Palavras de origem mongol entraram em muitas línguas, incluindo o russo, o persa e várias línguas turcas. Instituições políticas e militares em países tão diversos quanto Rússia, China e Irã foram moldadas por suas experiências sob domínio mongol. O sistema administrativo mongol, com seus métodos sistemáticos de censo, tributação e comunicação, influenciou o desenvolvimento dos estados modernos em toda a Eurásia. A Rússia, em particular, adotou e adaptou muitas práticas administrativas mongóis, que permaneceram em uso até o período czarista. A curiosa história da morte de Genghis Khan exemplifica como mito e história se entrelaçam na narrativa mongol. Segundo relatos, morreu em 1227 durante uma campanha contra os Tanguts no noroeste da China. A causa exata de sua morte é incerta, com teorias variando de ferimentos de batalha, doença ou queda de cavalo. Seguindo seus desejos, foi enterrado em um local secreto. De acordo com a tradição, todos que encontraram o cortejo fúnebre foram mortos para manter secreta a localização. Os cavalos que transportavam o corpo teriam pisoteado o local para ocultar quaisquer sinais, e um rio teria sido desviado sobre o túmulo. Até hoje, apesar de numerosas expedições arqueológicas, a tumba de Genghis Khan permanece não descoberta, um dos grandes mistérios arqueológicos. Uma das figuras mais interessantes e menos conhecidas da história mongol é Kutulun, sobrinha de Kublai Khan e filha de Kaidu Khan. Famosa por sua extraordinária habilidade como guerreira e lutadora, Kutulun supostamente declarou que só se casaria com um homem que pudesse derrotá-la na luta livre. Ela acumulou uma fortuna ganhando cavalos de pretendentes mal-sucedidos, supostamente coletando 10.000 animais. Eventualmente, casou-se por sua própria escolha, mantendo sua independência e continuando a lutar ao lado de seu pai em batalhas. Sua história inspirou parcialmente a personagem de ópera Turandot. As histórias sobre os mongóis frequentemente destacam sua resistência física extraordinária. Guerreiros mongóis podiam cavalgar por dias com pouco descanso, sobreviver com mínimos suprimentos e demonstrar resistência notável ao frio e calor extremos. Este condicionamento começava na infância, com crianças aprendendo a montar antes mesmo de poderem andar propriamente. Adultos bebiam sangue de cavalo para sustento durante longas jornadas quando os suprimentos acabavam, uma prática que horrorizava seus inimigos mas demonstrava sua adaptabilidade às duras condições das estepes. O governo mongol na China sob a dinastia Yuan exemplifica como eles adaptavam suas práticas às sociedades conquistadas. Kublai Khan manteve muitas instituições chinesas tradicionais, mas também implementou mudanças significativas.
Ele dividiu a sociedade em uma hierarquia étnica, com mongóis no topo, seguidos por aliados da Ásia Central, como uigures e persas, chineses do norte, antigos súditos Jin, e finalmente chineses do sul, antigos súditos Song. Este sistema gerou ressentimento que eventualmente contribuiu para a queda da dinastia. No entanto, o período Yuan também viu importantes desenvolvimentos culturais. O drama chinês floresceu, com peças como o Pavilhão da Peônia de Wang Shifu sendo compostas neste período. O uso da língua vernácula em literatura tornou-se mais comum, e romances como o Romance dos Três Reinos começaram a tomar forma. A religião sob governo mongol experimentou mudanças significativas. No Ilkhanato da Pérsia, Ghazan Khan converteu-se ao Islã em 1295, marcando a integração dos mongóis naquela região à cultura islâmica predominante. Na China Yuan, Kublai Khan favoreceu o budismo tibetano, nomeando Lama Papa como preceptor imperial e concedendo-lhe autoridade sobre assuntos religiosos. Esta relação estabeleceu um precedente para a posterior associação entre os imperadores Manchus Qing e o Dalai Lama. Mesmo quando o império político fragmentou-se, o legado genético dos mongóis continuou a se espalhar. Um estudo famoso publicado em 2013 identificou um padrão cromossômico Y específico que parece ter se originado na Mongólia cerca de 1000 anos atrás e agora está presente em aproximadamente 0,5% dos homens no mundo, cerca de 16 milhões de indivíduos. Embora não possa ser definitivamente ligado a Gengis Khan pessoalmente, este padrão provavelmente pertence à sua família ou clã, demonstrando o impacto demográfico extraordinário das conquistas mongóis. A influência da cultura mongol permeou a Eurásia em formas sutis e duradouras. A tradição de bebidas fermentadas de leite, como o airag, komis, espalhou-se ao longo das estepes e além. A tradicional vestimenta mongol, particularmente o déel, um sobretudo longo e acinturado, influenciou estilos de roupas em toda a Ásia Central. Instrumentos musicais como o morin-khuur, violino de cabeça de cavalo, criaram tradições musicais distintivas que podem ser ouvidas do Cazaquistão à Turquia. Militarmente, a superioridade do arco composto mongol e suas técnicas de cavalaria foram adotadas por muitos de seus antigos inimigos e sucessores. O famoso tiro parta, atirar flechas enquanto aparentemente se retira, tornou-se uma tática padrão para muitos exércitos das estepes. As inovações organizacionais mongóis, como o sistema decimal e a estrutura de comando flexível, influenciaram o desenvolvimento militar em toda a Eurásia. Na política moderna, Gengis Khan desempenha papéis curiosamente contraditórios. Na Mongólia, é celebrado como herói nacional e pai fundador, simbolizando orgulho e identidade nacional. Na China, é retratado de forma mais ambivalente, reconhecido como um grande conquistador que unificou o país sob a dinastia Yuan, mas também lembrado pela destruição que causou. Na Rússia, as atitudes também são mistas, com alguns vendo o jugo mongol como uma experiência formativa que ajudou a moldar a identidade russa, enquanto outros o consideram uma tragédia histórica que atrasou o desenvolvimento russo. Após séculos sendo retratados principalmente como destruidores bárbaros na historiografia ocidental, os mongóis têm sido reavaliados por historiadores modernos. Estudiosos como Jack Weatherford têm destacado as inovações políticas e sociais mongóis, argumentando que eles foram muito mais do que simples conquistadores. O Império Mongol agora é frequentemente visto como uma força transformadora que conectou civilizações e facilitou trocas culturais e tecnológicas em uma escala sem precedentes. À medida que o mundo se torna mais interconectado, o exemplo mongol de gerenciar diversidade cultural e religiosa oferece lições potencialmente valiosas. Seu pragmatismo em adotar e adaptar práticas úteis de culturas conquistadas, combinado com tolerância religiosa e mobilidade social baseada em mérito, criou um sistema surpreendentemente eficaz para sua época. Estas qualidades, mais do que sua proeza militar, podem ser seu legado mais relevante no mundo moderno. Hoje, aproximadamente 10 milhões de pessoas continuam a falar línguas mongólicas, com a maior concentração na Mongólia moderna e na região autônoma da Mongólia Interior na China. Embora muitos mongóis modernos vivam em cidades, o estilo de vida nômade tradicional persiste, particularmente nas remotas regiões ocidentais da Mongólia. Festivais tradicionais como o Naadam, com suas competições de luta livre, tiro com arco e corrida de cavalos, continuam a celebrar as habilidades que uma vez ajudaram a criar o maior império contíguo da história. Assim termina nossa jornada pela história dos mongóis, a flecha que unificou as estepes e, por um breve momento histórico, grande parte do mundo conhecido. Enquanto você deriva para o sono, imagine o som do vento nas estepes infinitas, o trotar rítmico de cavalos e o vislumbre distante de tendas de feltro sob o céu mais amplo e estrelado que você já viu. Boa noite, e até nossa próxima viagem pela história.